Como contabilizar a isenção da taxa de condomínio do síndico? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil do que parece. Antes de chamar o nosso convidado, pediria a você que faça sua inscrição aqui no canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e também dê o seu joinha aí para no final você não esquecer. E isso ajuda a gente bastante, né? Você também pode solicitar as edições do Jornal do Síndico, que são mensais, através do nosso WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, recebemos aí a visita e a colaboração do contador e do gestor condominial Leonardo Hoffman. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comoraro, Leonardo. Obrigado, Márcio, aí pelo convite, né? Mais uma vez aqui, trazendo um conteúdo importante. Parabéns pelo canal, né? Crescendo a cada dia aí, né? E levando conteúdo de qualidade para os síndicos, conselheiros, condôminos, né? E profissionais do mercado. Aí, obrigado pelo convite, sempre que precisar, estou à disposição. Ah, isso aí a gente sempre recorre, né? Recorre porque, assim, apesar, o Jornal do Síndico, sabe, ô Leonardo, tem 28 anos que a gente edita ele aqui em Belo Horizonte. Então, a gente sabe muita coisa, né? Nesses anos todos, a gente já fez muitas matérias, editou muita coisa, mas condomínio é um órgão em movimento também, né? Até porque a legislação vai mudando e a gente vai sempre aprendendo coisas novas, né? E vocês que a gente convida para virem aqui até o canal, nos ensinam muito também a respeito desse cotidiano, né? Dos condomínios. E essa questão, por exemplo, de como, né? Como você contabilizar ali no relatório de despesas e receitas, né? No balancete, né? A questão da isenção da taxa de condomínio. Eu vou te confessar, viu, Leonardo, que eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto. E uma hora esse assunto me passou na cabeça, eu falei assim, não, vou chamar um contador aqui para ele explicar isso para a gente, porque talvez, né, as pessoas tenham dúvidas sobre isso. Como é que Aham. faz? Como é que você faz esse registro da isenção da taxa de condomínio do síndico no balancete ali? Eu vou, antes de responder objetivamente, né, e trazer essas possibilidades de registro, né, eu vou fazer uma ressalva e uma contextualização, né, para não chegar solto aí nesse tópico, porque qualquer uma das formas que eu citar aqui podem ter divergências, né, em entendimento, tá? Então, o que acontece? Essa forma de registro, né, ela, ela é variável. Então, assim, não necessariamente vai haver ou duas formas de registro. Eu vou apresentar duas possibilidades em relação a duas vertentes de interpretação, mas não necessariamente existam só essas formas, tá? Podem haver outras formas de registro, né, contabilização e lançamento que vão levar ao mesmo resultado, vai depender da interpretação e do julgamento do contador, né, da empresa que está fazendo esse lançamento aí nos livros, tá ok? Então, fazer essa ressalva que pode existir várias formas de registro e vão levar ao mesmo resultado, não significando que outras estariam erradas também. E qual seria É, essas duas, então, que você está trazendo aí para a gente? Tá, aí, antes ainda, então agora eu vou fazer uma contextualização também para preparar para quem está nos ouvindo compreender essas duas separações que eu trouxe, que eu vou trazer aqui para citar, senão pode ficar um pouco técnico, um pouco confuso, tá? É importante, tá, a gente resgatar que é o seguinte. Eu vou separar em dois tópicos que depois vão se abrir em outros também. Uma é a questão da forma de prestação de contas, da forma do registro dessa apresentação para o condomínio. Tá? Por quê?
Existe, assim, se a gente olhar, existe a contabilidade tradicional, que é aquela contabilidade aplicada para as empresas, de uma forma geral, onde você faz um balanço, faz a demonstração de resultado, faz aí as demonstrações contábeis regulares, né, as tradicionais. É, e existe para condomínio, né, o entendimento da prestação de contas, que está lá, digamos, na Convenção de Condomínio, está no Código Civil, né, a obrigação do síndico de prestar contas das receitas, despesas do resultado ali do período, né, aí que se traz esse resultado e a apresentação dos saldos finais, que é uma prestação de contas que não na apresentação, ela é mais simplificada do ponto de vista de entendimento dos próprios condôminos e tem esse respaldo pelo Código Civil para condomínio, né? O condomínio ele é uma natureza jurídica específica, não se confunde como empresa, ele é uma instituição com uma natureza jurídica específica, que é condomínio edilício, né? E carrega dentro, com leis próprias, né? Então, o Código Civil estabelece essa questão aí das obrigações, por exemplo, do síndico, uma delas é a de prestar contas aos condomínios na AGO. É, Né? E aí vem essa forma de fazer essa prestação de contas que as administradoras amplamente utilizam e os contadores especializados em condomínio também utilizam, de sistemas próprios, específicos para condomínio, não se misturando com sistemas de empresa, que já fazem essa prestação de contas de uma forma mais fácil do condômino, do síndico, das pessoas conseguirem compreender e aderente ao próprio Código Civil. Tá? Então, tem que fazer essa separação, porque a forma de contabilizar, de lançar, de expressar isso é diferente dessas duas questões. Eu vou me ater aqui à prestação de contas do condomínio, tá? A forma aí que as administradoras, que os contadores especializados em condomínio utilizando sistemas próprios específicos, né, softwares próprios para condomínio, se utilizam e aderente aí ao Código Civil. Então, vou expressar aqui em relação à prestação de contas. Então, a primeira separação é essa para contextualizar o que eu vou falar. O segundo ponto é a questão do tratamento tributário. A gente já fez um vídeo aqui, você tem um vídeo aí no canal que ficou excelente, né? Um vídeo bem completo que a gente trabalhou aí, por exemplo, se a remuneração do síndico e a isenção da taxa de condomínio, ela é um rendimento tributável do síndico? Tem um vídeo, coloca no card, né? Ao final, acabando esse vídeo, deixa um card no final, quem tiver interesse em aprofundar nesse assunto, vai conseguir assistir esse vídeo e entender bem. Então, assim, do ponto de vista tributário, a lei do INSS, né, e também uma instrução normativa da Receita Federal, ela interpreta, ela entende que tanto a remuneração do síndico, aquela que ele recebe diretamente, né, em conta e tem a remuneração recebida, quanto a isenção da taxa de condomínio, existe essa instrução que entende como rendimento tributável. Então, seria um rendimento tributável do síndico. Polêmico também, né? Assiste o outro vídeo para a gente não perder tempo nesse momento e perder o foco aqui do vídeo. Então, tem essa questão tributária, que também vai mudar a forma de registro, tá? Dependendo do caminho que vai ser seguido. Porque se eu levo se é um rendimento tributável, aí vamos falar só da isenção. Obviamente, a remuneração é tributável, vamos falar da isenção da taxa de condomínio. Interpretando que essa isenção da taxa de condomínio também é um rendimento tributável, eu tenho que levar isso. Né? O síndico, nesse caso, seria considerado um contribuinte individual e tanta remuneração da taxa de condomínio e a isenção eu teria que levar para a folha de pagamento como contribuinte individual e seria lá na folha de pagamento, registrando esse rendimento tributável, que vai gerar o trâmite que envia o e-social, gera o REINF, gera a DCTF Web e consolida isso como um rendimento tributável. Isso também vai mudar a forma de registro e contabilização, né, que a gente vai abordar se fazer isso ou não se fazer isso. Muito embora eu vou separar a questão tributária da questão do registro. Tá? O fato de se registrar diferente não significa também que está liberando a questão tributária. Não é. A lei é muito clara, então deixar claro aqui, né, a lei é muito clara que a isenção da taxa de condomínio é também um rendimento tributável.
E aí, Então, tá isso, lá no vídeo que a gente. então, isso a gente já entende que já há uma despesa, né, referente à isenção da taxa do condomínio, né? Sim, nessa interpretação existiria uma despesa que precisaria ser registrada, né? Então, isso vai levar também essas formas de registro, né? Porém, aí a gente coloca que existe um julgado, que é um julgado específico, que foi até o, é, o STJ, né? Foi até o STJ, é um julgado específico de uma causa específica de um contribuinte que que entrou contra a Receita Federal, porque estava sendo cobrado para imposto de renda sobre a isenção da taxa de condomínio, né? E aí nesse caso específico, ele ganhou essa causa, né? Foi interpretado que a isenção da taxa de condomínio, como não foi recebida, não foi ali percebida pelo contribuinte, ele não deveria pagar também imposto de renda. E nessa condição, se não paga imposto de renda, então seria uma renda tributável. E se não é uma renda tributável de imposto de renda, também não seria para o INSS. Não pode levar isso para uma interpretação geral para ser usado, porque um julgado é uma causa específica, mas gera uma certa, aí, vamos colocar, né, entre aspas, uma jurisprudência de uma Não mudou a interpretação. legislação, né? Não mudou a legislação, mas gerou uma referência, né, de uma interpretação que, em outros casos, pode ser buscado para subsidiar aí a defesa, não significando o julgado não vai ser diferente em outros casos, né? Então, dito isso, né, aí a gente vai para a resposta, né, em relação a como fazer esse registro, como fazer essa contabilização. Então, eu vou me pautar aqui em relação à prestação de contas de condomínio, dentro da forma normal que as administradoras elas utilizam, né, em sistemas próprios de condomínio, tá, e dentro do Código Civil, e levando em consideração essas duas questões, né? A renda tributável ou como não tributável, muito embora independente do lançamento de um ou outro, nenhuma delas vai mudar a lei, né? A lei fala que é um rendimento tributável essa isenção da taxa de condomínio, né? Então a gente tem, vou colocar que a gente pode falar que a gente tem duas formas, não se limitando a essas duas formas, tá? Mas só para a gente fazer uma separação aqui entre duas possibilidades mais comuns que se utilizam hoje para fazer esse registro dessas, desse fato, né, dentro da prestação de contas de condomínio, que uma que você vai ser considerado que há uma receita, ou seja, gerado o valor da taxa de condomínio normal que ele teria que pagar se não fosse o síndico isento. Então, há uma receita gerada ali para o condomínio, tá? Então, essa é a primeira possibilidade que eu estou falando. Há receita gerada normal e há um lançamento, um registro de uma despesa, que seria a isenção ali, a remuneração do síndico, a isenção da taxa de condomínio. Seja ela levada em folha de pagamento a ser tributável ou não levada, tá? Então, assim, há o registro da receita e há o registro da despesa. Então, essa é uma forma. E como que vai ser o recebimento dessa receita ou o pagamento dessa despesa? Ou o síndico vai efetivamente pagar o boleto completo e o condomínio vai reembolsar ou vai transferir a isenção da taxa de condomínio, como se fosse uma remuneração, seguindo o mesmo fluxo, ou vai haver um confronto de contas, por exemplo, entre o valor que o condomínio tem que pagar, ele vai fazer o lançamento da despesa, mas já vai dar a baixa proporcional aqui nesse boleto em relação a essa isenção da taxa de condomínio, onde ficaria registrada a receita, então os relatórios de receita vão ficar registrados que houve essa receita e vai ficar registrado que houve essa despesa nos relatórios de despesa e os dois vão sair dentro do livro caixa do condomínio e da prestação de contas bem transparente, bem claro os dois eventos, entendeu? Seja o condomínio transferindo o dinheiro para o síndico ou usando isso como um confronto de contas ali para abater, né, e o síndico ali pagar só, por exemplo, a taxa, se for a isenção de 100%, vai pagar o fundo de reserva, ou vai pagar o fundo de obras, ou outras coisas que não sejam isentas. Como a isenção pode ser inferior também, pode ser de 50%, né, então ele vai acabar pagando essa diferença. Então,
Uma das formas de se fazer é essa, é fazer um registro completo. Então, você vai estar com o registro completo, com claridade que tem essa receita para a unidade e houve a despesa ali da isenção da taxa de condomínio, tá? E confronto de contas, ou o condomínio vai receber e vai pagar como se fosse uma remuneração da taxa de condomínio. Então, essa é uma forma de fazer o registro. Quando tem essa é uma forma muito mais utilizada, não só, mas também utilizada quando essa isenção da taxa de condomínio é levada à tributação dentro da folha de pagamento, tá? Então, você tem, que na folha de pagamento foi gerado, você gerou a folha, você tem um valor a pagar, em tese, para o síndico, então você faz o registro contábil aí, o registro na prestação de contas de forma completa, tá? Não vou adentrar aqui em lançamento, porque não é muito comum, tá, Márcio? Mas existem condomínios que querem as duas formas de contabilização ou que é a forma de contabilização tradicional contábil. Então, tem contadores que às vezes fazem essa contabilização da forma tradicional contábil do registro ali, da provisão da receita, provisão da despesa, o confronto, aí é o lançamento completo, inclusive tendo folha de pagamento, você tem esse registro ali da provisão a pagar, né, e da provisão da receita a receber. Eu não vou entrar nesse ponto, eu vou falar da prestação de contas tradicional aí de receitas, despesas, livre caixa, de condomínio, como no Código Civil. Então, essa é uma forma, tá? É a forma completa. E existe uma segunda forma, que é uma forma simplificada. Qual que é a forma simplificada? Vamos lá. Teve a AGE ou a AGO ali do... A AGO, né? Que é onde o síndico é eleito. A AGO... é, a isenção pode ser também votada numa AGE No futura. extraordinário. Normalmente é no extraordinário, mas normalmente na Assembleia Geral É, Ordinária, onde se define ali quem é o síndico, se discute essa questão da remuneração ou da isenção da taxa de condomínio. Quando ali na GO você estabeleceu, o síndico será isento da taxa de condomínio, ou o síndico terá 50% de isenção da taxa de condomínio. Já está estabelecendo ali que ele tem um tratamento reduzido em relação ao rateio da despesa, em relação ao valor que ele vai pagar efetivamente ali da taxa de condomínio, estabelecendo ali qual que seria o marco, né, de redução. Então, tratado assim, né, dessa forma, assim, a isenção da taxa de condomínio, é muito comum, às vezes, quando se vai gerar o boleto, seja o próprio síndico fazendo essa geração do boleto, seja dentro de uma administradora, dentro de uma contabilidade especializada, esse boleto da taxa de condomínio ele já é gerado reduzido. Então, ou ele já vai ser gerado reduzido ao valor que seria o residual, ali do síndico fazer o pagamento, ou é cadastrado uma receita e gerado um desconto, que no líquido também se anula ali, né, dentro da isenção da taxa de condomínio. Então, de qualquer forma, em qualquer uma dessas duas possibilidades, já gerado ao valor reduzido, ou cadastrado o valor cheio e cadastrado um desconto, o valor líquido a ser pago já está reduzido dessa isenção da taxa de condomínio. Nessa hipótese, fazendo dessa forma, vai haver apenas o registro do valor residual como receita, e não vai haver o lançamento da despesa. Então, assim, dentro dos relatórios do condomínio, dentro dos relatórios de receita e despesa, você não vai ver esse destaque dos dois, você vai ver só o valor líquido ali, residual, né? Se cadastrado pelo menos o desconto no relatório de receita, você vai ver o valor cheio e vai ver o desconto liso. Então, você já consegue ver, né? Se já levado ao valor residual, você vai ver só o valor, só a diferença. Tá? Normalmente o pessoal cadastra com um desconto também, mas pode ser dessas duas formas. Nessa condição, é um lançamento, é um registro simplificado, onde está considerando que o síndico ele já paga menos, né? Ele já paga menos, ou já paga um valor reduzido em relação às demais unidades, e é gerado já esse boleto, essa taxa, essa receita já é gerada, reduzida só ao que o valor que o síndico tem que pagar. Se é ou ao isenção valor total, zerado, né? ou o valor zerado. Se é isenção total, ele não vai ter a taxa de condomínio para pagar, mas vai ter o fundo de reserva, vai ter o fundo de obras, né, outras extraordinárias rateadas, ele acaba tendo. Ou se é uma isenção de 50%, vai ser levado só o valor de 50% da taxa de condomínio e ele vai pagar o residual. Então, você tem essa forma aí simplificada de lançar. E aí é importante citar que essa forma simplificada, ela
acaba sendo muito utilizada, vamos colocar assim, principalmente naquela condição que o síndico, o condomínio, está interpretando e não quer levar isso à tributação, por exemplo, né, não interpretando como se fosse uma renda tributável. Haja visto aí, esse é o racional daquela própria defesa, né, do julgado, que o síndico não teve um recebimento direto de um valor Um valor. específico como uma renda. Ele não teve esse recebimento direto, ele é uma isenção, ele já tinha um benefício reduzido em relação à taxa de condomínio, e fazendo esse lançamento simplificado, isso não muda a lei, não muda a lei, existe a lei ainda, é uma isenção da taxa, mas isso já ajuda nessa defesa, em que sentido? Ajuda na defesa que não houve um pagamento efetivo ali para o síndico. A taxa dele é diferenciada, é reduzida, né? Então, Aham. apesar dele ter sido beneficiado por essa redução, não houve um trâmite, não houve uma transação ali financeira, onde houve diretamente um pagamento e esses registros separados. Então, é gerado de forma simplificada, entendendo ali como é essa isenção. Entendeu? Então, existem essas duas, o registro completo e esse registro simplificado da, dentro das prestações de contas do condomínio. Bem, Leonardo Hoffman, contador e gestor condominial, né? Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui no Comoraro, Leonardo. Estou sempre à disposição, precisando. É só nos convocar, né? Só me convocar que eu estou à disposição. Não convocaremos com certeza, né? Hoje vocês perceberam que a gente teve, né, de uma dúvida, a gente teve uma aula aqui, né, sobre essas questões de você colocar, demonstrar ali na prestação de contas, essa questão da isenção da taxa de condomínio para o síndico, né? Espero que vocês tenham gostado e se gostou, não deixa aí de dar o seu joinha, né? Aproveita também e faça a sua inscrição no nosso canal, né? E também acione aí o sininho para receber notificações quando novos vídeos entrarem no canal. A gente se despede aqui e a gente se encontra em novos vídeos do Comorar. Até lá!